pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Velhinhos. Nem Nem tanto. tanto. Hoje da forma online, porque o nosso convidado hoje, ele é internacional. Olha só que chique, hein? Estamos falando aí com uma pessoa direto dos Estados Unidos, da Flórida, e ele aceitou esse convite de contar a sua história, o seu testemunho, contar uma parte da sua vida. Eu, particularmente, já o conheço da Igreja Batista da Lapa, né? Mas não sabia dessa história dele, que ele passou, né? Então, ele vai contar aí com detalhes o que aconteceu na vida dele, né? Como é que ele foi parar nos Estados Unidos, gente? Eu não tenho a mínima ideia como é que ele foi parar lá, né? Então ele vai contar toda essa história, vai contar para a gente aí esse testemunho que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, porque é o que a gente tem falado aqui, né? Toda história que é contada aqui nesse podcast, nós temos certeza que sempre tem alguém que precisa ouvir para ser abençoado. Que eu tenho certeza Uhum. que através dessas histórias, vidas podem ser transformadas, por quê? Porque talvez tenham pessoas que passaram pela mesma situação e precisam ouvir uma história dessa como se fosse uma injeção de ânimo. Para quê? Para que continue a andar na sua caminhada cristã, ou até mesmo, né, na sua caminhada que não esteja com Cristo, mas precisa aí, talvez, esteja desviado, sei lá, de qualquer coisa que esteja acontecendo com você, com a pessoa, precisa ouvir essa história para que a pessoa cresça, a pessoa possa ter uma transformação de vida, ok? Então, desde já, eu já passo para o Daniel continuar as apresentações aí. Vamos lá, Daniel. É isso aí, gente. Mais uma vez estamos reunidos nesse podcast dos velhinhos. Nem Nem tanto. tanto. Os velhinhos estão meio estão distraídos, né? Está sendo gravado à noite, eu acredito que eles estejam com sono, um pouquinho de sono, cansado, né? Mas é isso aí, a gente está se reunindo mais uma vez aí nesse podcast aqui, né, onde a gente sempre traz testemunhos de transformação de vidas, né? E hoje não será exceção. Hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, como o Enes falou, né? É internacional, é lá da terra do Trump, né? Ele é lá do sul da Flórida, mas quem vai apresentar ele assim mesmo é o Haiti, né? E é um prazer. Eu fiquei conhecendo ele hoje, o Enéas já o conheci antes, né? Ele era daqui do Brasil, da nossa igreja, mas nós não chegamos a nos conhecer. Eu fiquei conhecendo ele quase que agora há pouco, né? Achei ele muito simpático, né? E ele também pode, né, falar né, da mesma forma que a gente fala, velhinhos nem tanto, né? Porque tá com a barbinha branca, né? Então temos um convidado bem com a cara do nosso programa, do nosso podcast, né? Mas daqui a pouco ele vai dar o testemunho dele, né? Eu tenho certeza que vai tocar muitas vidas aí, né? E é isso aí, é um prazer tê-lo aqui conosco, pastor, e o Tinho aí, né? Complementa aí né, a apresentação. Isso aí, é isso aí. Para a gente é um prazer muito grande ter o pastor Adriano conosco, né? É engraçado que nós frequentamos a mesma igreja em épocas diferentes, então nós acabamos não nos conhecendo pessoalmente, né? Mas eu Uhum. sigo o pastor Adriano nas redes sociais, já tive o prazer de ouvir algumas pregações dele, já ouvi o testemunho dele, né? E também a gente já tentou trazer eles outras vezes aí não deu certo, né? Mas graças a Deus agora deu certo e ele tem uma história muito forte para contar para todos nós, né? Então já peço para vocês aí que estão ouvindo que se inscrevam no canal, se possível, dê um like para a gente aí para ajudar a gente e preste bem atenção na história do pastor Adriano, que eu tenho certeza que vai mexer muito com vocês. Pastor Adriano, pode se apresentar para a gente, por gentileza. Amém, amém. Queridos, primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer o Ayrton, Daniel, Enéas. É uma honra poder estar aqui com vocês, participando desse podcast. E como vocês falaram sobre a questão de o testemunho, como é importante a gente ouvir, né? Porque às vezes tantas pessoas estão passando por algumas coisas parecidas
e a gente ouvindo, isso nos fortalece, isso nos dá esperança, isso nos dá uma nova perspectiva, né? Então, eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história, né? Como já foi falado, eu sou um filho da casa, da igreja, da primeira igreja Batista da Lapa, me converti ali, ah, peguei um período muito gostoso da igreja Batista da Lapa, da época dos seus presidentes da mocidade, ah, e aí fui pegando desde a época do pastor Wagner e pastor Paulo. Hoje é o pastor Paulo, é o pastor presidente da igreja, né? E foi um período assim muito gostoso, quando temos muita gente, participamos de muitos acampamentos. Eu tive a grande alegria de poder conhecer muitos jovens que hoje, assim como eu, são pastores, exercem muitos ministérios, né, estão dirigindo muitos ministérios, pastores de igreja, e é uma grande alegria, porque todos nós temos um DNA da Igreja Batista da Lapa, né? Recebemos muito, muito mesmo. E e foi na Igreja da Lapa que tudo começou, né? Eu comecei a namorar depois de um certo tempo, né? Comecei a namorar com Flaviane, que é a filha do pastor Rui, que vocês conhecem. O pastor Rui foi um dos pastores aí na Lapa, do Ministério da Família, e nós começamos a namorar, e depois de algum tempo nós nos casamos também na igreja, da Batista da Lapa. E o meu sogro teve uma direção do Senhor de conduzir uma igreja filha, né? E então o pastor Davi o abençoou, ele começou a conduzir esse trabalho. Depois de um certo tempo, esse trabalho acabou se emancipando e se tornou igreja. E nós, desde o começo, fomos ajudar o meu sogro, né, com esse trabalho. E o tempo foi passando, foi tomando uma proporção, e começamos a também fazer trabalho na África depois de um certo tempo. E depois de muito tempo em que nós já estávamos à frente Ministério de Louvor, fomos consagrados a pastor, e depois de algum tempo, o Senhor começou a aonde nós íamos, o Senhor começou a falar conosco que era para nós prepararmos pessoas para ficar no nosso lugar, porque nós iríamos servir uma outra nação. Nós até achamos que na época seria a África, porque a única outra nação que nós estávamos fazendo trabalho era a África, a Namíbia. Então, nós até achamos que seria ali. Mas depois de algum tempo, o Senhor nos conduziu para cá, para a América, né? E aí a coisa foi tomando uma proporção e nós entendemos que realmente era aqui para nós servirmos essa nação, né? E um dos pilares que nós entendemos disso, uma das convicções que nós tivemos é que a América hoje, muitos jovens hoje que são filhos de missionários, que são netos de missionários, parentes de missionário, hoje estão perdidos aqui na América, né? E o Brasil foi impactado pelos missionários americanos, né? O meu sogro mesmo, o pastor Rui, ele aprendeu a ler através da Bíblia, que os missionários foram fazer missões na onde ele morava, e da casa lá do seu pai acabou se fazendo uma escola bíblica, né? Então, o Senhor trouxe isso para nós, que nós tínhamos uma dívida para correr atrás dos filhos desses homens, né, que saíram daqui para pregar o evangelho em muitas nações, inclusive o Brasil. Então, nós viríamos para cá para servir, mas para pagar uma dívida também de amor, para pregar o evangelho para os filhos e netos desses que hoje estão perdidos aqui na América. E é isso que nós temos feito. Já estamos aqui há 7 anos, servindo e pregando o evangelho aqui. E tem sido maravilhoso, tem sido tremendo o que Deus está fazendo aqui. Mas, quando nós chegamos aqui, há mais ou menos 1 ano e meio, eu sofri um grave acidente de carro aqui. Nós estávamos de passeio em um final de semana, e nesse passeio um carro acabou batendo em nós,
a pessoa que bateu no nosso carro, ele sofria de epilepsia, e quando ele teve o ataque, ele acabou virando o volante do carro e bateu na lateral do nosso carro, mas isso foi na highway, na rodovia. Então, em alta velocidade, não conseguimos controlar o carro. Não era eu que estava dirigindo, eu estava no banco de trás. A pessoa que estava dirigindo não conseguiu, né, manter o carro na pista. Batemos em outro carro, que bateu em outro carro e até saímos para fora. Mas foi muito violento, o acidente. E esse acidente, as pessoas que estavam dentro do carro tiveram algumas hematomas, né, que bateram a cabeça. Estava o meu filho, estava o Murilo, que vocês conhecem, o Murilo Contador, que é nosso primo, né, Uhum. o meu cunhado. Eles tiveram algumas escoriações, né, nada muito sério, nada muito grave, apesar de ficarem em observação por algumas horas no hospital. Mas eu tive o maior problema no acidente, o mais grave ficou comigo. Quando o carro parou, eu não conseguia me mexer dentro do carro. Quem viu o acidente acontecendo parou o carro para ajudar. E o nosso carro, além de bater em outros carros, ele saiu para fora da pista e parou num acostamento porque bateu numa árvore e aí o carro parou. E eu não conseguia me mexer no primeiro momento. E eles foram saindo do carro e eu via o meu filho que estava com a gente falando: pai, sai do carro, sai do carro. E eu não conseguia me mexer dentro do carro, porque no primeiro momento eu não tive dor, mas meu corpo começou a formigar, mas o corpo inteiro, como se fosse cãibra. Eu não conseguia mexer. E essa cãibra foi dando vazão para dor, mas uma dor insuportável, insuportável. E por eu não conseguir me mexer, eu comecei a entender que era algo muito grave que tinha acontecido, né? Aí essa pessoa que parou o carro para nos ajudar, ele foi até o carro e falou: olha, você precisa sair do carro. Eu falei: eu não consigo, eu não conseguia nem falar direito, porque eu só fui entender depois, quando eu cheguei no hospital. Eu consegui com muito esforço soltar o cinto do carro, e ele me puxou para fora do carro. Isso acabou também dando sérias complicações depois, no hospital, os médicos me informaram. Mas, enfim, ele me arrastou até o acostamento e eu não aguentava de dor. Ele tentava falar comigo e eu só reclamando de dor, muita dor. E aí, rapidamente, chegaram os primeiros paramédicos e aí já colocaram aquele colete cervical. Aí eu já não conseguia, né, mover o pescoço. E não conseguia ver o meu primo, meu cunhado, meu filho, porque eles estavam sendo atendidos já pelos paramédicos. E eles não me colocavam dentro do carro, do corpo de bombeiro. E eles só me perguntando onde é que dói, onde é que está doendo. Eu falava: meu corpo inteiro está doendo, né? Eu tenho muita dor, meu corpo inteiro está doendo. E aí um deles pegou um rádio, o telefone, começou a falar o que tinha acontecido, e aí demorou mais alguns 10 minutos, mais ou menos, aí chegou um helicóptero. Então eu não fui removido pelo corpo de bombeiro, eu fui removido pelo helicóptero, porque era muito grave. E aí, quando eles me colocaram dentro do helicóptero, eles cortaram toda a minha roupa e me enrolaram naquele papel alumínio, e verificando se eu tinha algum tipo de fratura exposta, se tinha quebrado alguma coisa, porque realmente eu chegava quase que gritar de tanta dor, eu estava com muita dor. Aí eles me deram algum medicamento, que eu fiquei, não passou a dor, mas fiquei um pouco sonolento, e aí chegou no hospital, é tudo muito rápido, né, com o helicóptero. Aí já saiu do helicóptero, entrou dentro do centro cirúrgico. E eu lembro tudo isso porque eu não apaguei, né? Eu fiquei acordado. E aí, quando chegou no centro cirúrgico, aí veio uma pessoa, e eu ainda não falava bem o inglês. Ainda não falo bem o inglês, né? Estou bem melhor hoje, mas na época eu não conseguia me comunicar.
E aí chegou um hispano nesse momento que eles me colocaram no centro cirúrgico e ele falava, amigo, não preocupes, nós vamos cuidar de você sofreu um acidente, nós vamos cuidar de você. E aí eu só falava para ele a mesma coisa que eu falava desde o começo, eu estou com muita dor, estou com muita dor. Ele falou, não se preocupe, nós vamos cuidar de você. E eu dormi ouvindo esse cara, esse enfermeiro falar isso. E fui acordar 7 dias depois, que me deixaram em coma, induzido. Quando eu acordei, ah, os médicos, a Flaviane estava perto de mim, é, aí a Flaviane pegou perto de mim e falou, meu amor, você sofreu um acidente, calma, você tá voltando do coma. Muito confuso ainda, né, por conta do efeito dos remédios, eu não conseguia nem enxergar direito, porque quando você passa por um procedimento cirúrgico que fica muito tempo, eles passam um tipo de uma pomada no seu olho para ajudar a lubrificação, porque você não pisca, né? E aquela pomada ainda estava um pouco embaçado por conta dessa pomada, e eu achava que já era o resultado do acidente, né? Não conseguia associar que era por causa disso. E aí a Flaviane foi tentando me acalmar e chamou as enfermeiras, aí elas vieram, aí com muita calma foram falando, né, olha, você sofreu um acidente, fica calmo, você teve várias lesões, você não pode se mexer por conta dos drenos que você tem. E aí, aos poucos, a minha visão foi voltando. Eu até cheguei a falar para a Flaviane nesse momento, falei, amor, olha como eu tô. Eu não posso viver com você do jeito que eu estou. Não tô, para mim, por conta dos efeitos ainda, né, dos medicamentos, da anestesia, para mim eu estava amarrado para não me mexer. Mas só que eu achava que eu não podia mais me mexer e não estava enxergando. E aí eu olhava um pouco que eu podia mover o meu pescoço, eu via as máquinas, né, com os drenos tudo ligado, e eu achei que as máquinas é que estavam me mantendo vivo. E aí eu até cheguei a falar para a Flaviane, desliga, né, eu não posso viver do seu lado assim, desse jeito, olha como eu tô. Porque eu não conseguia enxergar direito, não conseguia me mexer, e para mim eram as máquinas que estavam me mantendo vivo. Mas enfim, aí fui melhorando e eles me acalmando. Quando eu realmente consegui enxergar melhor, quando eu fiquei bem mais calmo, aí veio um médico e começou a falar o que tinha acontecido, qual foi a gravidade do acidente, as lesões que tinham acontecido comigo. Então, no acidente, eu quebrei 6 costelas, por isso a dificuldade de falar. Eu quebrei a coluna, a vértebra da L3, por isso eu não conseguia me mexer. E o fato do carro ter mexido tanto e a batida, como foi na lateral, bem do lado onde estava sentado, é, eu tive muita pressão do cinto no meu intestino. Então, eles tiveram que cortar e emendar o meu intestino, onde houve o esmagamento do cinto. O meu diafragma foi reconstruído e o fato da pessoa ter me puxado para fora do carro, como eu estava com as costelas quebradas, perfurou meu pulmão. Então, por isso que eu não conseguia falar, porque toda vez que você fala, o seu pulmão, você respira, ele mexe, né? Então, eu não conseguia falar por causa disso, e nem mesmo dentro do hospital. Foram dias para conseguir falar. Enfim, eu voltei do coma entubado. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estava acordado, mas entubado. Então, os médicos procurando me acalmar. Então, foram dias até que as coisas foram acontecendo. E como eu fiquei muito tempo no hospital, eu tive princípio de infecção generalizada. Então, foi algo assim terrível, porque por 2 vezes os médicos me desenganaram. Quando eu voltei do coma, a, os médicos chamaram a Flaviane e falaram: olha, tudo que estava ao alcance da medicina nós fizemos. Não tem mais nada que possa ser feito. É só um milagre para ele viver. As próximas horas são cruciais
e você precisa estar preparada, porque ele tem horas de vida. Esse foi a primeira vez que eles falaram, assim, literalmente, né? Eu fui desenganado por eles. Mas os dias foram passando, e a misericórdia do Senhor, é, que nos abraça todos os dias, um dia de cada vez, foi um dia de cada vez. Essas complicações, eu tive algumas complicações, como a infecção generalizada, por exemplo. Teve uma manhã, que eu acordei, e eu estava passando muito mal, mas já era o princípio da infecção generalizada, porque eles tinham tirado o medicamento do antibiótico, e eu estava com o princípio da infecção generalizada. Então, eu estava passando muito mal. E aí, quando eu acordei, que eu não estava me sentindo bem, aí a Flaviane, que estava comigo no quarto, falou assim: você não está bem, você está pálido. Eu falei: eu tô com muita dor na lateral. Ela falou: deve ser as costelas. Eu falei: não, essa dor é nova, eu não tinha essa dor. E ela falou assim: eu até achei que tivesse dormido em cima do controle da cama, né? Que a cama tem o controle para você levantar, enfim, inclinar. E aí ela veio perto de mim, e quando ela veio perto de mim, eu falei para ela: eu vou desmaiar, eu não, minha visão está ficando turva já. E aí ela rapidamente chamou pelas enfermeiras. A enfermeira chegou, a primeira coisa que ela fez foi medir, né, o meu batimento. E aí, na hora, ela já pegou o telefone, já ligou, e aí foi quando eu vi pela segunda vez, né? Porque depois a Flaviane me contou da primeira. Ela chamando os paramédicos, os médicos, falando: "Ela corre porque ele está morrendo." E aí já arrancaram a Flaviane de dentro do quarto, e ali mesmo já fizeram alguns procedimentos e me levaram para o centro cirúrgico mais uma vez. E eu perdi a conta, acho que foram umas 7, 8 cirurgias que eu passei. Toda vez que eu voltava, ficava 2, 3 dias, e aí acontecia alguma complicação, eu tinha que ir para o centro cirúrgico. E isso foram dias e dias. E eu olhava para aquilo e eu já não tinha mais forças, né? A Flaviane falando: olha, as pessoas estão ligando, um batalhão, né, está orando por você. E eu falava: amor, eu não tenho força, eu não tinha mais força para lutar, para brigar, para orar, porque eu não podia comer, porque como eles tiveram que abrir o meu intestino, eles não fecharam, então eu tinha, além dessas lesões, eu estava com a minha barriga aberta por conta dos drenos, para drenar. Então, foram dias muito terríveis. E eu olhava para tudo aquilo, né, para aquele cenário todo, olhava aquelas máquinas no meu corpo com um monte de dreno, não tinha mais aonde colocar acesso, meus braços já bem roxos de tanto eles furar para colocar o acesso de medicamento, de soro. E eu olhei para tudo aquilo e eu lembro que eu falei: Senhor, o Senhor nos chamou para vir servir essa nação. E esse cenário não se parece com nada daquilo que o Senhor nos prometeu. Então, eu creio que esse não é o fim. E eu comecei a agarrar isso, né? Falar: Senhor, isso aqui não é o fim. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse não é o fim, e nada disso vai acabar, né? Eu não vou acabar nisso, eu vou passar por isso, mas não vou ficar nisso. E os dias foram se passando, e cada vez chegavam os médicos com uma notícia que não era nada boa, né? E tudo isso, e eu com a coluna, porque no hospital eles correram com aquilo que era mais grave, que me levava a óbito. Então, a minha coluna, porque a minha coluna, apesar de estar quebrada, eu não me mexia, mas eu não corria risco de vida com a fratura da coluna. Então, eles correram atrás das outras coisas que era risco de vida. Então, quando eu fui melhorando, em relação a isso, aí que foram dar
a atenção para a coluna, porque eles não podiam nem mexer na coluna porque eu estava todo aberto, né, na minha barriga. Então, quando, graças a Deus, a última cirurgia que eu fui, que eu já não aguentava mais, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais forças para lutar com isso, ou eu não consigo mais, eu não conseguia nem beber água, porque a maioria desse tempo eu fiquei entubado e eu não podia comer. Então eu tinha muita sede, porque quando você está entubado, você fica com a boca um pouco aberta, né? Então eu lembro da minha cunhada com uma esponjinha, ela molhava essa esponjinha num copinho com água e colocava na minha boca para só ficar úmida a minha boca, porque nem água eu podia beber. Então foi bem difícil, foi bem dias que realmente a gente achou que seria o fim, ainda que a gente acreditasse, né, porque a gente não estava tendo a melhora. E aí, nesse dia que eu estava indo mais uma vez para a cirurgia, porque deu vazamento na cirurgia do meu intestino, e os drenos não estavam drenando o suficiente, então eu tive que ser levado novamente para fazer um novo procedimento. E aí foi nesse dia que e eles me levando para o centro cirúrgico, e eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me responda, né? Porque mais uma vez eu quero declarar que isso não se parece com nada daquilo que o Senhor nos prometeu. Há promessas que o Senhor disse sobre nós. Viemos para cá para servir essa nação. E esse cenário não tem nada a ver com aquilo que o Senhor falou para nós. Mas eu preciso de uma resposta. E eu lembro que no centro cirúrgico, eu dormi falando isso. Senhor, essa precisa ser a última cirurgia, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. E eu dormi. Eles deram anestesia, aplicaram anestesia, e eu dormi falando isso. Quando eu acordei, eu já estava no quarto, sendo levado novamente para o quarto, ainda não estava literalmente no quarto. E aí, os enfermeiros falando, olha, você já passou pelo procedimento, estamos te levando para o quarto, fique tranquilo, você ainda está um pouco sonolento, é normal por conta do efeito. E eu já estava acostumado com isso, mas eles sempre falavam a mesma coisa. E aí, nesse momento, eu ouvi a voz de Deus dizendo, foi a última cirurgia. E realmente foi a última cirurgia. E é muito interessante, porque se a Flaviana tivesse aqui, ela poderia falar a parte dela. Porque quando eu fui para essa cirurgia falando nisso, ela ficou no quarto orando. E Deus falou para ela: não se preocupe, foi a última cirurgia. Então, a mesma coisa que Deus acalmou meu coração, também acalmou o coração dela. Enfim, aí veio os momentos de recuperação dentro do hospital. É, Aí, finalmente, quando a gente conseguiu ficar bem, né? E aí, depois que eles foram correr atrás da coluna, aí fizeram o procedimento da coluna, eu coloquei uma placa, a vértebra da L3, ela, no acidente, ela não só quebrou, ela explodiu dentro de mim. Então a cirurgia tiveram que tirar toda o osso, né, que foi é, quebrado, colocaram uma placa e pino para travar. E aí os dias no hospital, quando finalmente eu pude ficar de pé, depois de um mês no hospital, ainda assim eu não andava. Mesmo tendo feito o procedimento, foi muito ruim, eu não conseguia me mover, e os médicos falando, não, você fica calmo, porque vai fazer fisioterapia, você vai ficar bem. E eu vim, quando finalmente me deram alta, eu ainda tinha um pouco aberta a minha coluna, a minha barriga, porque o procedimento de cicatrização que eles fizeram não foi de ponto normal que a gente conhece, é aquele que ele vai cicatrizando de dentro para fora.
Então, a Flaviane que fazia os curativos em mim, só que tudo isso eu ainda não andava. Então, a Flaviane passou uma fase muito difícil comigo, porque a nossa vida literalmente parou aqui na América, né? Eu não podia trabalhar, ela teve que parar de trabalhar para cuidar de mim, ela foi a minha enfermeira. Por um longo período, eu fazia tudo na cama, né? As minhas higienes pessoais, era ela que cuidava de mim, era ela que me dava banho, que me limpava. E, e aí começou um processo para aprender a andar novamente, né? Então foi muito difícil. Eu me lembro ainda no hospital, quando eles me colocaram pela primeira vez de pé, depois de dias deitado naquele hospital. E aí, quando me levaram para o corredor, tinha uma janela no corredor do andar onde eu estava. E tudo que eu queria era olhar a paisagem do lado de fora do hospital. E, e eu falava para eles, me leve até ali na janela, porque eu quero olhar para fora dessa janela, porque a esperança, eu acredito nisso, Deus vai me tirar daqui, né? Não sei como ele vai fazer, quanto tempo vai levar, mas eu acredito nisso, né? E, e aí eles me levaram para aquela janela e eu fiquei ali, aí eles me segurando, e eu fiquei um pouco ali naquela janela, olhando e agradecendo a Deus, e não mais apenas falando, Senhor, por que disso, mas para que isso, né? É, eu não questiono por estar passando, eu quero que o Senhor me use agora. Esse acidente vai fazer parte de algum momento, né, para tocar vidas, para ajudar pessoas, e tem sido assim. Então, até hoje, aí, com muito sacrifício, começamos a fazer os procedimentos de fisioterapia, comecei em cadeira de roda, depois fui para aquele, é tipo um andador, né? Tem rodinha, mas você consegue tanto ficar de pé, ele te ajuda a andar, você pode sentar também. E até hoje, os médicos, quando eu faço os exames de rotina, os médicos olham para o meu exame e falam, olha, nós precisamos da sua autorização, né, porque nós precisamos levar os seus exames para estudar, né, é o tipo do exame que nós gostamos de mostrar para os alunos, porque isso a medicina não consegue explicar, porque para nós que somos profissionais da área, quando nós olhamos para o seu exame, automaticamente, como nós já estamos acostumados a lidar com isso, a gente já vem na nossa mente que é uma pessoa que está ou acamada ou faz algum tipo de uso de equipamento para se locomover. E quando a gente olha você e fala que esse exame é seu, não condiz, né? Então, na verdade, assim, hoje eu sou uma pessoa improvável fazendo algo impossível, né? Mas foi Deus, tudo foi Deus, né? Então, assim, a gente falando agora um pouco mais daquilo que Deus nos encorajou, né? Porque o que é fé, né? Fé, você só realmente sabe o que é fé quando você precisa usar a fé, né? Exercer a sua fé. A fé, ela é uma convicção, né? Não é um sentimento que hoje você tem e amanhã, dependendo do cenário, você não tem mais. Fé é uma convicção, é um lugar que você entra, que você constrói, você entra em Deus e não importa o que esteja acontecendo aqui fora, nada pode te roubar o que te move aqui dentro, né? E foi isso, exatamente isso que Deus nos ensinou esse tempo no hospital. E depois dele também, né? Então, uh, Hebreus 11, né? É uma convicção, né? Fé é uma convicção, é a prova, é a convicção das coisas que se esperam, né? É a prova, é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, eu não via nenhum um fiapinho de esperança, né? Principalmente quando os médicos vinham com
a informação de que o quadro se agravou, o meu, como chama, o prontuário, prontuário, né, que fala, né, aqui no Brasil, é isso, que descreve lá, Isso, prontuário, né, prontuário. É isso, isso. aí, assim, era crítico, né, era cada vez mais difícil de entender, era cada vez mais complexo, né, então, assim, então, era difícil de acreditar, olhando para aquele cenário, que Deus poderia mudar, que Deus poderia nos tirar daquele hospital. Mas foi realmente a fé, né? E fé é isso, é essa certeza, é essa convicção, né? De você olhar para um cenário, ainda que o cenário esteja falando o contrário, né? Mas fé, você não tem, as coisas não têm que estar bem para você exercer a fé, né? As coisas, fé é uma certeza, né? É quando nada está bem, quando você não está vendo a coisa fluindo bem, é que aí mostra de onde é que nós dependemos, né? Eu costumo sempre falar que a tempestade nos mostra se Jesus está no barco, né? É de quem nós dependemos. E então foi isso, meus amigos. Realmente foi um tempo assim muito difícil para nós, mas Deus nos forjou a viver literalmente assim. Essa experiência que nós tivemos foi de exercer a nossa fé, né? E eu não sei é, quantos estão nos ouvindo, quantos vão nos ouvir, mas eu quero deixar algo aqui, porque nós aprendemos com isso, né? Fé não é você negar a existência de um problema, é você não dar para o problema um lugar de governo na construção da história da sua vida, né? Isso é fé, né? Fé não é você olhar para o problema e falar que ele não existe, não, é não deixar que ele tome o lugar de governo na sua vida. E foi isso e tem sido isso, né? Então, ou seja, não é nada sobre mim, né? Quando sempre eu falo sobre, conto esse nosso testemunho, falando, eu continuo sendo o Adriano, né? Tudo foi Deus, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. O que mudou, né? Se vocês me perguntarem qual foi a experiência é que Deus nos levou a um lugar realmente da convicção da fé, né? Como Sadraque, Mesaque e Abdenego lá no momento da fornalha, né? Havia um decreto, né? Se vocês não negarem, vai morrer. Se vocês não se dobrarem, vocês vão morrer. E eles simplesmente entraram nesse lugar, né? De convicção. Aí eles pegam e falam a seguinte coisa para o rei: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus a quem nós servimos, ele é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Porém, todavia, se ele assim não o fizer, nós não nos dobraremos diante desse decreto, dessa fornalha, e é isso, né? Então, ou seja, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, ele continua sendo Deus. E fé é isso, né? Não cabe a nós saber como Deus vai fazer e quando vai fazer. Fé é você ficar ali, ó, né? Fé não é uma aquela coisa de você ser explosivo, né? Hoje você está ali, fé é uma continuidade, né? É uma continuação, né? Então, foi isso. Fé tem sido isso para nós e nós sempre mencionamos isso nesse tempo que nós passamos por esse processo desse acidente. Então, eu quero deixar aqui para nós todos, né? Levante a cabeça, em nome de Jesus. O Amém. que Deus fez por mim pode fazer por você. Deus é poderoso, aquele que fez ontem é poderoso para fazer hoje. Os dias podem ser sombrios, o cenário pode ser difícil, mas nós temos um Deus que não está atrelado, preso a essas coisas. Na verdade, essas coisas, aleluia, elas se submetem ao nosso Deus. Amém.
Então, não é verdade? Então, entender que até mesmo aquela situação, aquele cenário, ele tinha que se dobrar diante do Senhor, né? Então, foi isso que nós vivemos esse tempo, né? Essa convicção que nós vivemos e estamos aqui por isso, né? E fé é uma coisa maravilhosa, né, gente? A nossa salvação é por fé, nós existimos por fé, tudo aqui é por fé, né? Então, e é interessante que a palavra do Senhor nos alerta sobre isso, né? Quando o Filho do Homem vier sobre a terra, ele encontrará fé sobre a terra, né? Então, ou seja, fé é algo que vai estar escasso nos últimos tempos. Então, nós não podemos perder a nossa fé, né? Ainda que o cenário não seja favorável, mas a fé não é sobre estar favorável, fé é sobre quem Deus é, né? É por isso que nós cremos, é por isso que nós acreditamos. É, isso é convicção, né? Então eu quero deixar isso aqui para vocês, em nome de Jesus, para quem estiver ouvindo, é, levante a cabeça, em nome de Jesus. Deus pode mudar, em nome de Jesus. Talvez Amém. você vai se tornar um improvável como eu, né? Eu não podia correr, eu não podia andar, eu não podia ficar de pé, né? Os meus exames ainda hoje falam sobre isso, os médicos falam, e eu faço uma coisa que eles falam, é impossível, né? Mas enquanto eles falam que isso é impossível, nós sabemos que para Deus nada é impossível, né? Amém. Verdade. É isso, meus queridos. Quero deixar aqui, eu estou falando muito, se vocês quiserem me Não, perguntar não. alguma coisa. Sim. Eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouco sobre também a sua igreja. Como é que Aham, é, como é que é seu ministério lá? sim. Aham. Pode Então, saber. hoje nós estamos servindo a Harvest Field Church, aqui em Fort Myers. Nós morávamos lá em Boca Raton, em Deerfield Beach, e aí Deus nos direcionou para cá, e hoje nós estamos aqui em Fort Myers. É, essa igreja, aqui Fort Myers, há mais ou menos uns 3 anos, 2 anos, 3 anos mais ou menos, passou um furacão aqui. Porque aqui, esse lugar onde nós estamos é rota de furacão, né? Aqui, todo ano, na época de julho, comecinho de agosto até novembro, são os meses que a gente é chamado de temporada de furacão aqui na Flórida. Então, dependendo do vento, porque o furacão ele nasce no mar, né? As correntes de vento, frio e quente, aquela coisa toda, e aí acaba se formando o furacão. Se o vento empurra ele para a costa e ele entra para dentro da cidade, é onde corre o risco de ser rota de furacão aqui onde nós estamos. E foi justamente o lugar onde o Senhor nos enviou, né? Nós estamos aqui há 7 meses, aqui nessa cidade. Ainda que as pessoas perguntem, né? Mas você é doido? Você está indo para o lugar onde é rota de furacão? Gente, mas quando eu disse eis-me, quando nós falamos eis-nos aqui, eis-me aqui, envia-me, eu não perguntei se a terra era boa, se tinha escassez, se tinha furacão, se tinha. Nós simplesmente falamos, Senhor, eis-nos aqui, e o Senhor nos enviou aqui, né? Então, se ninguém quiser vir aqui, quem que vai pregar o evangelho aqui nesse lugar? Não é verdade? Verdade. Enfim, então nós estamos aqui nessa cidade e, como eu falei, passou o furacão aqui, né? E o furacão fez muito estrago aqui na cidade. E a cidade, depois do furacão, algo começou a acontecer na igreja como um todo aqui, né? Nas igrejas estabelecidas aqui. Porque, como aqui, em como vários lugares, há sempre aquela questão de todo mundo trabalha para ter uma igreja na cidade e não ter uma igreja para a cidade, né? Então, há uma diferença, né?
de se trabalhar nesse sentido. Então, era aquela coisa, não havia muita unidade dos pastores, é, todo mundo querendo trabalhar para tornar o seu ministério, a sua igreja maior, a igreja da cidade, aquela coisa toda. É, ninguém se preocupando o que, que a cidade precisa, né? Nós, como igreja, o que, que a igreja pode fazer em prol da cidade? E nesse meio tempo veio o furacão. Então, o furacão, como ele destruiu muita coisa, destruiu-se também isso que foi criado, né? Em relação a cada um puxar para o seu lado, aquela coisa toda. Então, hoje, é, eu quero já convidar vocês, quando vocês quiserem vir aqui, minha casa, a nossa igreja está aberta, vocês Amém. vão ver que paira hoje na cidade uma atmosfera, perceptível, é nítido o que Deus está fazendo. Porque agora todo o orgulho que havia por conta dessas coisas, o furacão destruiu, né? Então, ou seja, aquilo que o homem, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, aquilo que o homem construiu como barreiras, o furacão destruiu literalmente isso, né? Porque todos tiveram que arregaçar as mangas e falar, estender a mão e se ajudar mutuamente, né? O que você está precisando? Nós temos famílias aqui que não têm onde ficar, a nossa igreja caiu aqui, precisamos levantar uma parede, o teto, aquela coisa toda. Então, não tem mais aquela coisa de separação, né? Então, por causa disso, Deus começou a fazer algo, porque todos nós começamos, quando eu cheguei aqui há pouco tempo, né? Mas os pastores aqui na cidade agora, eles se reúnem, como tem aí no Brasil, né? O chamado café de pastores, Uhum. né? Eles se reúnem aqui toda terça-feira. Inclusive, quem mora aqui também nessa cidade é o pastor Judson de Oliveira, que eu acho que vocês conhecem ele. Ele é até meu vizinho, eu estou a 5 minutos aqui da casa dele. E a gente se reúne, quando eu cheguei, isso já estava acontecendo, né? Então, eles começaram a se reunir e a pedir perdão por eles e pelos outros pais, né, que passaram e fizeram, simplesmente conduzindo dessa forma, né? Então, por conta disso, hoje, a igreja está mais unida, a igreja está voltada não para erguer o ministério ou o nome de alguém. A igreja entendeu que Deus deu pastores para a igreja, né? Deus não deu igreja para pastores. Então, toda a liderança hoje trabalha, isso eu estou falando das igrejas aqui, né? Todo mundo hoje trabalha em prol disso, né? A igreja está aqui para a cidade. Então, o que nós podemos fazer para a cidade? Então, por causa disso, no contexto espiritual, há uma atmosfera em que nós estamos acessando coisas que antigamente não se acessava, né? Deus está podendo fazer algo agora porque todos entenderam o seu lugar, a sua posição, né? Ninguém manda, todo mundo é servo, né? Nós estamos aqui, a noiva já tem dono, né? Nós não estamos apenas cuidando, né? Somos servos. Então, por causa disso, hoje a igreja está acessando lugares de nível de unção, de milagres, sinais e prodígios, que antigamente havia uma barreira, porque você concorda, se Deus começasse a fazer algo, as pessoas iriam tornar aquilo para si, iriam começar a falar que era eles que estavam fazendo e por aí vai, né? Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, foi necessário passar um furacão aqui, destruir literalmente a cidade, e juntamente com a destruição da cidade, aquilo que a igreja, né, aqui de Fort Myers estava construindo,
foi desconstruído para que algo novo pudesse ser construído. Então, houve um alinhamento para que pudesse ser construído algo sólido, né? Então, a cidade hoje está assim, não é a cidade mais rica em relação ao PIB, né? Mas é uma cidade que está crescendo muito, muitas pessoas estão vindo para cá, ah, é, não apenas brasileiro, mas hispano, pessoas de outros países, né, de Alemanha, não só a América do Sul, né, mas outros países também. E Deus está fazendo muita coisa. E aí nisso tudo, quem está sendo beneficiado é a família, né? Não vou nem falar que é a igreja, né? A gente tem mudado até o tom de falar que quem está sendo restaurado com isso tudo é a família, porque a igreja é a família, somos nós, né? Então, ou seja, nós estamos vivendo um tempo de restauração nos lares incrível. Nós estamos vivendo um tempo com os jovens incrível. Tudo porque a liderança entendeu que o quanto errado estava sendo feito, né? Então, hoje a cidade está assim. E eu gostaria muito que vocês viessem aqui para vocês verem, né? Vocês vão ver e provar isso, né? Então, hoje não existe mais aquela coisa de não vamos fazer porque senão os membros vão lá no evento daquela igreja e não vem aqui, ou então, sabe, não tem mais isso, né? Então, tem sido um tempo maravilhoso, e essa reunião, ela continua semanalmente, né? Todos os dias, todas as semanas, terça-feira, a gente se reúne, e a gente tem chorado, né? Além de orar por sinais e prodígios, a gente ainda, mesmo já fizemos já tantas vezes isso, nós ainda choramos e pedimos perdão, né, pelo tempo que foi perdido, né, quando o nome que estava sendo construído não era do Senhor, né, era um nome terreno, né, e as coisas terrenas, o alvo não era sobre as coisas eternas, era sobre as coisas terrenas. Então, nós ainda choramos e pedimos, Senhor, não nos deixe voltar atrás, em nome de Jesus, porque aqui na América existe um principado de Mamon, né? As pessoas, o que a gente tem percebido também, muitas pessoas que vieram para cá como eu vim, né? E se perderam por conta da facilidade, né, que você tem de acesso, de ter as coisas. Então, quando a mordomia começa a entrar muito forte, a missão corre risco, né? A missão passa a correr risco. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso, né? Para a gente não se voltar para a cultura aqui do país, né? Então, a gente tem orado muito porque a nação americana é uma nação voltada para o Senhor, né? É muito comum em eventos, em jogos, corrida de carro, eles sempre oram, né? Eles sempre pedem, Deus abençoe a América, né? É muito comum, vocês já devem ter visto isso em filmes, enfim. E a nossa oração tem sido, Senhor, não apenas abençoe a América, né? A América já é muito abençoada. Então, Deus não apenas abençoe, mas salve a América. Mais do que ser abençoada, ela precisa ser salva. E nós estamos aqui nesse papel, né? De levar a salvação nessa nação. Amém. Que bacana, Amém. que bacana. Pastor, deixa eu perguntar uma Sim. coisa. O senhor falou bastante em fé, o senhor trouxe palavras bastante sábias para nós hoje, né? Aham. E já que estamos falando em fé, como ficou a sua esposa quando ela recebia essas notícias, né, de que o senhor estava desenganado, que não tinha mais Aham. jeito? Como estava a reação dela, a fé dela? Aham.
Olha, vocês precisavam ouvir isso dela. Mas assim, foi muito difícil, porque nesse dia dessa última cirurgia que eu falei para você, foi assim, ela não estava no hospital. Ela tinha trocado com o meu sogro, eu não sei se foi o meu sogro ou minha cunhada, para vir para cá, vir para tomar banho, porque a gente alugou um ficamos é tipo um hotel, um Airbnb, para passar os dias, né? Porque esse acidente aconteceu muito longe da nossa casa. Então, ela não tinha como vir para casa e ir para o hospital, vir para casa e ir para o hospital. Então, ela ficou no local próximo ali do hospital, para ficar lá comigo. Então, tinha dias que ela saía de lá e ia para casa para dormir, descansar um pouco melhor. E aí, nesse dia dessa última cirurgia, ela não estava no hospital. Então, quando o hospital ligou para ela, ela achou que era para dar notícia de que eu tinha morrido. Então, na verdade, ela estava com o meu sogro, o Rui, que vocês conhecem, né? E o meu sogro é, falou para ela, filha, você tem que ser forte, né? Porque a ligação do hospital foi para minha cunhada, porque no dia a minha cunhada que já morava aqui, é americana já, ela que deu os contatos lá no hospital. Então, quando o hospital ligou primeiro para a Poli, né? E aí a Poli ligou para a Flávia e falou: Flávia, o que está acontecendo? O hospital está me ligando. E aí a Flaviane falou: eu não estou no hospital, só vim tomar um banho, descansar um pouquinho, já estou voltando para lá. Falou: ó, liga, porque o hospital está desesperado atrás de você. E aí ela pensou que realmente era para dar notícia que eu tinha falecido. E aí o meu sogro estava com ela, falou: Flávia, liga, você tem que ser forte, né? Você tem que ser forte, porque até ele achava que era também para dar notícia, né? Mas, na verdade, era para dizer que eu tinha voltado dessa cirurgia e que estava tudo bem. Então, assim, foi um alívio para ela. Mas nesse processo de ligar para o hospital, ela ficou bem desesperada, né? Ela falou: Uhum. Senhor, a minha história vai ser essa. Viemos para essa nação para servir e o Senhor levou o Adriano embora. E como que eu vou ficar agora? Viúva, com 2 filhos? Será que eu vou contar a história como já ouvimos de muitas pessoas que o marido ou a esposa morreu no campo e eu vou ter que voltar para o Brasil e essa vai ser minha história? Então, assim, ela buscou realmente forças, né, onde não tinha. Mas, e nós aprendemos muito em relação a isso, porque quando a gente fala sobre essa questão da fé, de construir, de estar num lugar, né, que nada pode te roubar, você logo traduz isso sobre um estilo de vida, né? E, e aí, quando nós começamos a pensar sobre isso, o Senhor trouxe para nós, e eu preciso dizer isso para vocês. Talvez vocês já leram sobre isso, acredito que vocês já leram sobre isso, mas eu quero deixar para quem estiver nos ouvindo ou vai nos ouvir. Falando sobre esse estilo de vida, Deus nos trouxe a vida de Enoque. Se nós começarmos a ler em Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai falar um pouco sobre Enoque, né? Que ele viveu 365 anos, gerou Uhum. filhos e filhas, que Enoque andava com Deus, e já não era mais Enoque porque Deus o tomou para si. E a Bíblia não cita mais a vida de Enoque. A Bíblia só vai citar novamente a vida de Enoque em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, chamada Galeria dos Heróis da Fé. Mas na Galeria dos Heróis da Fé, ali só tem fera, ali só tem gente que fez coisas absurdas e extraordinárias. Por isso está relatado no livro da Galeria dos Heróis da Fé, Sim. chamado Heróis da Fé. Lá nós vamos ter Abraão, Noé,
Moisés, Davi, né? Gente, só tem fera ali. Mas lá também tem um cara que a coisa mais extraordinária que ele fez foi andar com Deus. E isso saltou aos nossos olhos, né? Porque isso mostra o estilo de vida que Enoque fez, né? Ou seja, a Bíblia não menciona, mas deixa isso aberto, e na minha imaginação santificada, o que que é isso? Não está escrito, mas eu imagino. E eu imagino o estilo de vida que Enoque levou, a ponto de Deus olhar para ele e falar: não, cara, vem para mim, eu quero você para mim, né? Então isso fala muito sobre essa fé também que Enoque teve, que ele viveu, que ele teve, né? Que foi a coisa mais extraordinária que ele fez. Não há registro de coisas extraordinárias que Enoque fez. O único registro da coisa mais absurda e extraordinária que Enoque fez foi andar com Deus, né? Então, ou seja, em nossa caminhada com Deus, o que eu quero dizer? Os tempos não vai nos ausentar de passar momentos difíceis, né? Mas Deus está conosco, né? Isso não impede de continuarmos vivendo a nossa vida em relação à nossa fé com Deus. Então, isso nos ensinou muito. Então, esse momento da Flaviane, eu acho que ela viveu muito isso, né? Ela chorava, e Deus falava para ela, ela conta isso, né? Deus animava ela, falou: olha, agradeça por esse sangue que ele está recebendo. Deus fez ela ir na sala, porque o cara que provocou o acidente, ele também foi levado para o mesmo hospital que eu. Uhum. E ele teve só uma lesão na perna, né, na batida, ficou presa a perna dele, e ele ficou 2 ou 3 dias no hospital e já foi embora. Deus fez ela ir lá na sala onde o cara estava, junto com o Judson, e ela foi lá orar pela vida do cara. Ela queria, na verdade, Flaviane, queria matar o cara, né? Mas, na verdade, Deus tratou isso, né? Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, foi isso, Flaviane, nós todos, né? Aprendemos isso, né, nesse tempo. Foi um ambiente mesmo que nós entramos e não saímos mais de lá, Uhum. né? Deus nos ensinou a dependência totalmente dele, né? E eu costumo sempre usar uma expressão de um médico, por exemplo, né? Enquanto você está indo no médico e o médico está te prescrevendo um medicamento por alguma coisa, você acredita naquele medicamento, né? Você vai, se não está funcionando, você retorna no médico e fala: olha, está fraco esse medicamento, me prescreve o maior. Enquanto ele está te prescrevendo, a gente acredita tanto nesse médico e a gente fica tudo bem. Mas quando o médico vira e fala: olha, agora acabou, não tem mais o que fazer, aí a gente fica desesperado. Quando, na verdade, aí agora que vai ficar bom, porque a gente virou alvo de um milagre de Deus, né? Então, é inacreditável isso, né? Enquanto um homem, eu não estou menosprezando todo o conhecimento que ele tem, mas enquanto um homem médico está te dando esperança, tá tudo bem. Mas se esse médico vira para você e fala: ó, agora acabou, não tem o que fazer, aí a gente fica desesperado, né? Então, ou seja, a nossa fé está em uma informação da medicina, ou a nossa fé está na informação do Criador dos céus e da terra? Não estou menosprezando todo o trabalho merecedor do médico, né? Só estou colocando a condição, né? Então, acho que foi isso, né? É, no hospital, quando a segunda vez que eu não vi a primeira vez, foi a Flaviane que me conta isso, que o médico disse para ela: ó, as últimas horas são cruciais, esteja preparada, ele pode morrer a qualquer momento. E na segunda vez, quando eu ouvi a médica falar, né, corre, ele está morrendo, assim, ó, o senhor não nos trouxe aqui para morrer aqui dentro de um hospital? Eu nem comecei a pregar o evangelho ainda nessa nação. Eu nem comecei a servir essa nação. Como assim? Já Né? estou indo. É. Não é?
Então, você, Verdade. porque foi mais ou menos com 1 ano e meio, né, que isso aconteceu quando nós chegamos aqui. Então, acho que é isso, gente, né? A fé, você não vê, né? É acreditar por algo que você não está vendo, é depositar toda a sua confiança no Criador dos céus e da terra, é acreditar é, com todas as suas forças que aquele que fez ontem pode fazer hoje. É olhar para um vale de ossos secos. Nós não precisamos de mais ninguém no vale, né? Olhar para um vale, a pessoa chega para o vale, ó, aqui tá tudo morto, tá só um vale. Não, nós não precisamos de ninguém mais que chegue no vale e fale que é um vale e que está morto. Nós precisamos de alguém no vale que acredite que ele vai ressuscitar. Olhe para o vale e fale: vale de ossos secos, volte a ressuscitar, haja vida. É disso que nós precisamos. E pessoas assim vivem nesse contexto, né? Vive nessa atmosfera. A fé é acreditar nas coisas que não se veem, é o firmamento, é a firme convicção das coisas que se esperam. Eu espero, eu acredito, eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele pode fazer. Isso é fé, É né? verdade. E me fala uma coisa, Isso mesmo. o pastor. Ah, Achei bacana a sua síntese sobre fé, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, isso não veio comigo, eu não aceito isso, não sei o que e tal, não sei o que, não sei o que, né? E como você disse, fé não é isso. Aquilo está acontecendo por quê? Talvez por alguma permissão de Deus, talvez, né? Mas para quê? Para exercer a sua fé, né? sim, Então, sim. talvez até mesmo você passou por tudo isso, né? Aham, Para você exercer a sua fé, né? E você começar a pregar aí onde você está, né? Para você sim. demonstrar aquilo que Deus fez em sua vida, que Deus mostrou, que Deus curou você, que Deus restaurou Aham, você, né? Porque sim. é aquele negócio, às vezes a gente vai, que nem você teve esse chamado, tá? Mas eu vou chegar lá e vou pregar o evangelho, e eu vou falar que experiência. Então Deus te deu uma experiência para você mostrar às pessoas, não, ó, eu passei por isso, mas eu estou Sim, aqui com fé, né? Eu estou aqui com fé, não é isso? Então isso. Deus faz as coisas certas, né? Para você Aham, aplicar no futuro elas corretamente, né? aham. Exatamente, exatamente. E é isso que tem acontecido, né? Aonde Deus tem nos levado, a gente tem que as pessoas que sabe, né, do que aconteceu. Então a gente geralmente quando vai para ministrar, às vezes mais de um dia, eles sempre pedem para contar. Não, você tem que falar sobre isso, tem que falar sobre o que Deus Uhum. fez. Então, então assim, não temos como falar do que aconteceu sem falar da soberania de Deus, Sim, né? sim. Uhum. Deus é soberano, né? Então, assim, é falar do, da soberania de Deus e aonde você entra em Deus para exercer a sua fé, né? Exatamente, né? Então, é isso. Você Então, teve alguma sequela, Adriano? eu não posso fazer muita força, Sim. porque é o que acontece, como o hospital levou muito tempo para fazer a cirurgia na minha coluna, o que tinha acontecido na minha coluna calcificou. Mesmo Sim. que ela explodiu, o Uhum. osso, ele acabou calcificando. Então, o processo da cirurgia que foi feita na minha coluna está certo, está tudo bem, mas a minha coluna hoje, eu tenho um volume nas minhas costas que ficou, porque a minha coluna ela ficou, deixa eu pôr aqui que dá para vocês verem. O certo é reto assim, né? A minha coluna ela ficou assim, ó, Entendi. curvada. Então, essa ponta aqui, mesmo com a cirurgia, ela aparece, né? Uhum. É, fica Você passa a mão, fica uma ponta lá, né? não precisa, mesmo sem passar a mão, você olha, você vê, né? Uhum. Aliás, se vocês me verem sem camisa, você vai falar que eu sou aqui, eles usam muito essa expressão, um veterano de guerra, porque É. aqui na América eles dão muita auxílio, né? Eles veneram bastante, né, os homens que foram para a guerra.
Então, existe até o feriado para lembrar desses homens que foram para a guerra. Então, meu corpo, eu tenho cicatriz no meu corpo inteiro. Então, se você me ver sem camisa, por isso que eu falo, você vai achar que eu sou um veterano de guerra. Mas, e eu também aproveitando isso, eu sempre digo que o pessoal da estética não vai gostar muito do que eu vou falar, mas é uma verdade para a gente que vive o evangelho. As marcas no meu corpo podem até ferir a minha estética, né? Mas elas sempre vão apontar para o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém. Amém. Bem, Amém. é um marco, Então, né? exatamente, é um marco, né? Então, aí, por conta disso, eu não posso fazer muita força, Sim. porque aí eu sinto dor no quadril, né? Sim, Não, sim. não necessariamente nas minhas costas, na coluna, mas a força que eu faço irradia dor para o quadril, aí me dói o Entendi. quadril. Aham. Então, assim, a única sequela que eu posso dizer que ficou é isso, né? Se eu fizer muito esforço. Então, Nem eu bater uma evito. bolinha, pastor? Nem bater uma bolinha assim? Então, o médico, na verdade, assim, ele não me proibiu, né? Esporte, por exemplo, jogar bola, basquete, vôlei, ele não me proibiu. Ele só falou, olha, você precisa tomar cuidado para qualquer esporte de contato físico. Na hora do contato, a pessoa não sabe que você sofreu uma lesão, né? Então, vai tratar você como um jogador normal, né? E aí o problema é você cair de mau jeito, porque você É. já tem uma lesão, né? Então, assim, ele falou, olha, se for bater uma bolinha, certifique-se que o pessoal conhece você, conhece sua história, para ninguém cair de carrinho, por exemplo, em você numa jogada, né? Então, eu evito, na verdade, os esportes hoje de contato físico, né? Por conta disso. Então, eu faço outras coisas. Eu nado, eu acabo fazendo uma caminhada, corro, mas o esporte de contato eu evito um pouco por conta disso, né? Sim, sim. Bem, isso aí. Bacana. Bacana a sua história. Olha, rapaz, sinceramente, olha, eu nunca pensei que se fosse passar por isso, não, rapaz. Que coisa, hein? Olha, Enéas, olha, nem eu. que, que história assim é uma história assim de vida mesmo, é uma história de Milagre, né? superação, né? Sim, Né, sim. transformação, né? Você foi para E, aí para pregar a palavra, passou por tudo isso, né? Essa experiência que Deus te deu, né? Eu creio que tudo foi. bem, na hora a gente não entende nada porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas é uma Aham, história que fica marcada, que quando pessoas ouvem, aham. olha para você e fala, não acredito, né? É. E olha, e Enéas, um outro ponto que eu acho que é interessante falar também, quando eu falei para você que eu vim para casa, né, quando tive alta do hospital, eu não andava. Então Aham, a Flaviane teve que parar também o trabalho dela para cuidar de mim. E aí o que acontece? A gente ficou um período muito longo, né? aham, Ela cuidando de mim, até que eu voltasse a me recuperar 100%, aquela coisa toda, voltar a andar. Eu tive que aprender a andar de novo, né? aham. E aí o que acontece? As nossas contas, elas continuaram, elas não param, né? Sim. A gente sempre fala, as contas não respeitam o seu estado, né? De saúde. Elas continuam, é incrível uma coisa dessa. Enfim, e aí, sem eu trabalhar e sem a Flaviane trabalhar, nós também experimentamos uma provisão de Deus nesse período financeira, né? Não de dinheiro apenas, mas literalmente de provisão. O Senhor mandou os corvos aqui para mandar sustento. Aham, Então, tinha dia que tocava a campainha, a gente morava, nessa época, a gente morava num apartamento alugado, aí não tinha, o nosso mantimento zerou praticamente, né? Então, não tinha o que fazer de comida, aí na semana tocava a campainha, aí a Flaviane, o Jean, a Lorena ia abrir a porta, tinha uma cesta de comida lá, e a gente nem sabia quem era. Muitas coisas a gente nunca soube quem fez, quem mandou. é, Aí era isso, aí
semana de pagar o aluguel. Aqui na América é diferente, eu acho que vocês sabem, você não ganha por mês, você ganha, é como se fosse a diária, né? Então, você trabalhou, você ganhou. Então, se você não trabalha, você não ganha, você não recebe. Então, se a gente ficou mais de um ano parado, então a gente, nesse um ano, a gente não trabalhou, e então não tinha dinheiro para comprar comida, para pagar aluguel, então Deus mandava. Então era como se fosse o Pix aí no Brasil. Alguém, até hoje a gente não conhece, chegava na semana de pagar o aluguel, a gente recebia um Pix que era o valor do aluguel. Aí, no outro dia, alguém mandava uma cesta de café da manhã. Aí, no outro dia, alguém mandava coisa que era só de mistura. Aí, na outra semana, alguém mandava que era uma. Parecia que eles se conversavam. Um era mistura, o outro era. Outra semana era verdura, legumes, o outro era café da manhã. E foi assim por meses, Enéas. Foi assim por meses. Eu me lembro um dia, eu vou contar isso também porque é muito engraçado. É, chegou na semana de pagar o aluguel, e como a gente já estava acostumado, achamos que o senhor ia mandar também o Pix, né? Que aqui a gente chama de Zelle. E aí foi chegando perto do dia, não caía, não caía, e aí a Flaviane precisou sair com o carro. Aí ela foi sair com o carro, bateram atrás do nosso carro. E aí o cara falou, olha, por favor, não foi nada grave, mas chegou a parte de baixo do bumper, do paralama, amassou. E aí o rapaz saiu do carro e falou, por favor, não acione a polícia, eu pago, porque se você aciona a polícia, o seguro, ele sobe para a pessoa que bateu, porque fica um claim, né, no nome dele, enfim. Então, para não encarecer o seguro dele na hora de renovar, ele falou, eu pago, pode mandar fazer orçamento, eu pago, eu pago. Aí, um amigo foi levar o carro, porque eu ainda não andava, levou o carro para fazer orçamento, era o valor do aluguel. Aí a Flaviane mandou o orçamento para o cara na hora mandou o Zelle do valor. Nós entendemos que a colisão era para levantar o dinheiro. Aí pagamos o aluguel e não mandamos arrumar o carro. Aí veio, depois acho que uns 2 ou 3 meses, a provisão veio de outra forma. Aí novamente, chegou na semana de pagar, não vinha, não vinha. Aí a Flaviane foi pegar a Lorena na escola, se não me engano, ou trazendo ela da escola, alguma coisa assim. Aí tava garoando. Aí a mesma coisa, a pessoa, ela parou no semáforo, a pessoa não estava atenta, bateu atrás. Aí, olha, por favor, não chama a polícia, eu pago, eu pago, eu pago. Aí amassou um pouco mais. Ela falou, eu falei para ela, usa o mesmo é, orçamento, né? Eu falei, nós entendemos, é a forma que Deus usou. Aí mandamos, o cara nem questionou que a data já tinha passado, mandou o valor, pagamos. Aí as coisas depois foram melhorando, a gente voltou a trabalhar. Interessante que quando a gente voltou, quando eu tive alta do médico, que o médico falou, você pode trabalhar. Que aí, então, eu voltei para a igreja, para trabalhar na igreja. Nesse dia, tanto a questão dos mantimentos que colocavam na nossa porta, quanto a ajuda financeira que a gente usava para pagar o aluguel, nesse dia parou, porque eu voltei a trabalhar. Então Coisa. Deus foi fiel em tudo. E se você me perguntar, você mandou arrumar o carro? Até hoje não mandei arrumar o carro. Você olha o carro, você tem que olhar por baixo, porque o estrago foi por baixo. Então você olha o carro, você não fala que está batido. Então até isso Deus foi bom, porque até hoje eu não mandei arrumar o carro. Já deixa desse jeito aí. Você entendeu? Então, assim, gente, é maravilhoso, entende? Quando você passa a viver nessa dependência do Senhor, você realmente entra nesse lugar. E a gente está aqui Verdade. como pastores e missionários, né? Estamos como missão aqui nessa terra. Uhum. Então, tem sido assim, é desafiador, né? Porque a nossa carne, ela não quer, ela pula dentro de nós, né?
principalmente a gente como pais, né? Aquela de trazer, né, o mantimento para dentro de casa, mas é uma coisa maravilhosa você ver Deus agindo. Então, assim, Deus não apenas trabalhou isso em nós, como também, assim, hoje a gente olha toda e qualquer situação por uma outra perspectiva, né? Então, hoje nós sabemos realmente de quem nós dependemos, né? Amém. Amamos, essa lição também nos levou a amar ainda mais o Senhor, né? Já amávamos, mas nós não conhecíamos, nós não tínhamos passado essa prova para É, ser tocado por esse amor, né? Verdade. Então, eu acho que tudo isso aumentou ainda mais. Deus trabalhou isso em nós, sobre a nossa fé, sobre a nossa dependência, e tudo isso tem sido é, material, matéria-prima, melhor dizendo, para hoje a gente poder pregar também o evangelho, né? E falar, Verdade. olha, a gente chega em algum lugar e as pessoas muitas vezes passando por cenários difíceis, né? A ponto de até de querer abandonar a sua fé, né? Uhum. E a gente poder falar sobre isso. Olha, eu já estive nessa posição que você está. Na Exatamente. verdade, eu não tinha nem força para falar com Deus, né? Eu falava com Deus muitas vezes em pensamento, e hoje eu estou aqui, né, para falar que Deus pode fazer. E Amém. Deus pode, a gente sabe disso, né? Deus Verdade. pode. Então, mais uma vez, eu quero falar isso para quem está nos ouvindo ou para quem vai nos ouvir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, creia, creia. Fé é isso, é você crer mesmo quando o cenário não é favorável. Crer é você dar o primeiro passo sem ter o chão. É, crer é você acreditar contra os diagnósticos, né? Ah, quem escreveu todos os seus dias é aquele que mesmo antes de você nascer já escreveu, né, todos os seus dias. Então não é um diagnóstico médico que vai fazer você parar, não é uma enfermidade que vai roubar você, né, a sua alegria, a sua esperança. Não, é nessa hora que nós temos que entender que viramos alvo do sobrenatural de Deus. É nessa hora que nós precisamos entender que viramos alvo dos sinais e prodígios de Deus. Porque esses sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos e precisamos seguir atrás disso, né? Uhum. Então, Verdade. é sobre isso. É sobre isso. Então, meu querido, minha querida, divulgue esse podcast em nome de Jesus. Manda para quem você conhece, para quem você sabe que está passando por um momento difícil. Em nossa família estamos passando por um momento difícil. Você, Enéas, até conhece, não sei Sim, se sim. o Ayrton e o Daniel conhecem a Cláudia, né? Sim. Uhum. Então, nós estamos passando por um momento de enfermidade, e eu disse para ela, no primeiro dia, quando ela ligou para nós, a nossa família, para dar notícia, eu falei, cunhada, não se preocupe, essa doença não é para a morte, né? Então, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que o que Deus fez em mim, Ele pode fazer em você. Então, em Amém. nome de Em Jesus, nome de se Jesus. agarre no Senhor. O sangue de Cristo não perdeu sua validade, está sobre nós. Vamos continuar declarando. Não saia desse ambiente da fé. Construa esse lugar chamado fé, entre nele e fique lá. Não saia de lá. Não importa o que esteja acontecendo. Não saia de lá, porque Deus vai nos responder. E é isso que tem, Amém. que tem acontecido, né? Amém. É isso Pastor, aí. Pastor Adriano, Sim. quando eu conversei com o senhor, né, eu achei que seria um podcast sobre testemunho do acidente, mas
o senhor tá fazendo uma aula sobre fé para nós, né? Que sem dúvida vai edificar muita gente, né? É, e a gente tem intenção, né? Quando soubemos da Cláudia também, a gente tem intenção de um dia trazer ela, porque ela vai contar esse testemunho dela, né? A gente também Aham. tem essa fé que ela vai estar boa aí, não sabemos quanto Amém. tempo, né? Mas ela vai Amém. estar com a gente aqui e nós vamos relembrar desse dia. Falar, olha, o pastor Amém. Adriano comentou outro dia, né? É. Mas eu queria saber, assim, eu queria que o senhor falasse agora para a gente, assim, o senhor é um Aham. homem de muita fé, né? E como que as pessoas que querem chamar esse homem de muita fé fazem para entrar em contato com o senhor? Fala para nós o endereço da sua igreja, né? O senhor já falou há pouco tempo, mas fala o endereço, horário dos cultos e as Aham. redes sociais. Quem quiser convidá-lo para pregar ou para contar alguma história, né? Como entra em contato? Aham. Tá. É, bom, minha rede social hoje é o Instagram, né? Então, hoje, se alguém quiser entrar em contato, saber alguma informação, pode entrar direto lá no meu Instagram, é, Adriano, prdrix.drix, né? Você já vai ver lá o meu perfil. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu não mexo muito com ele, embora todo lugar que a gente ministra, as pessoas mandam o link da administração, eu pego, coloco lá, mas eu não trabalho muito o YouTube, mas eu tenho um canal no YouTube também. O endereço da igreja, deixa eu ver se eu lembro aqui, como eu estou há pouco tempo, ainda não lembro do endereço da igreja, mas eu acho que é Arcway, se eu não me engano. Deixa eu ver, Arcway, deixa eu ver se eu acho aqui, espera só um pouquinho, peraí. O número é 6431 Arc, de Arca, né? Way, Fort Myers. O zip code, que é o ah, é, código de CEP, né? área, né? CEP, Isso. isso. 338966. O telefone lá da igreja é 239-888-3779. E o nome da igreja é Harvest Field Church. Harvest é colheita, né? Igreja da colheita. Amém. Legal. Amém. É isso aí. E eu não sei se precisam do meu telefone, aí vocês têm também, que eu já passei, se vocês quiserem pôr aí também, fiquem à vontade também. E é isso aí, É gente. uma- Isso aí. Fizemos aí esse podcast internacional, né? Oh, Foi muito legal, foi muito bacana mesmo rever aí o Adriano hoje como pastor aí nos Estados Unidos, né, na Flórida. Foi muito Aham, bacana mesmo rever você, né? Desde, amém. desde já eu peço que você aí mande um abração para Flaviane, para Poliane, Claro, para sim. o Aham, pastor Rui, para Iraci, né? Que são pessoas assim aham, que eu também acompanhei quando eram daqui da Lapa, né? Participei dos cultos sim. da família, né? Participei do ministério também, né? Então, É manda, verdade, é verdade. então, manda um abração para eles aí, Mando que sim. foi muito bom mesmo Muito e foi obrigado, gente. com, com Eu que relação agradeço. com relação à Cláudia, né? Que você comentou até, Aham, você tem contato com ela, fala que a gente está em oração por ela também, tá bom? amém. Estamos aí orando por ela, para que Deus faça a obra na vida dela, e nós cremos que Deus Amém. pode fazer uma obra milagrosa na vida dela, né? Nós temos certeza Amém. disso, com né? certeza. Né? Com certeza. Eu não sei se você vai me pedir, mas eu vou já me antecipar. Gostaria de orar Sim, para quem está por nós e por quem está assistindo e vai assistir, em nome de Jesus. amém. Pode ser? Pode, Pode, claro. claro. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso de poder participar desse podcast. Obrigado por esses homens, Senhor, Ayrton, Daniel, Enéas, que o Senhor tem levantado para, através dessa ferramenta, poder trazer pessoas e ouvir aquilo que o Senhor fez. Pai, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Amém. e nós não temos como mencionar o que passamos sem citar as Escrituras. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora
por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, ou aquelas que nos ouvirão, que estão passando por problemas. Senhor, nós liberamos agora uma palavra de fé sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, declarar que o Senhor pode, em nome de Jesus, levantar essas pessoas. O Senhor pode trazer a esperança onde não há esperança. O Senhor pode trazer provisão onde não há provisão. O Senhor pode restaurar, em nome de Jesus, essas pessoas, o estado físico, em nome de Jesus. Pai, o Senhor fez isso. A sua palavra está recheada de fatos que o Senhor fez. O Senhor curou leprosos, o Senhor ressuscitou vidas, o Senhor deu vista aos cegos, o Senhor pôs em liberdade os cativos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos, nós entramos nesse ambiente agora para declarar para essas pessoas que não importa o cenário que elas estão passando, em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar agora sinais e prodígios mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Nós oramos para ver sinais e prodígios mais uma vez para esses irmãos, a começar pela minha cunhada Cláudia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde para todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidade. Em nome de Jesus, nós, Senhor, declaramos para esses cenários de morte, para esses cenários onde as pessoas perderam as suas esperanças, onde o diagnóstico é de morte, onde o diagnóstico não vai voltar a andar, perdeu os movimentos. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, para esse cenário, em nome de Jesus, vale de ossos secos, volte a viver. Nós declaramos isso em nome de Jesus, porque só acredita, só investe no vale aqueles que acreditam que ele vai voltar a viver. E nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos, porque tudo é possível aquele que crê. Amém. Nós não sabemos como o Senhor vai fazer, nós não sabemos como o Senhor vai, quanto tempo vai durar, mas o que nós sabemos é que o Senhor pode fazer. E nós declaramos isso agora, vida, em nome de Jesus, saúde, em nome de Jesus, restauração, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a nossa esperança ela não morre quando ela está no Senhor. E nós te louvamos por isso, pela sua bondade, graça e misericórdia que nos cercam todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Uma honra e uma alegria participar com vocês aqui. É isso aí, gente. Então, aqui nós encerramos mais um podcast Velhinhos Nem Tanto, com o pastor Drix, né? E agradecemos desde já por sua participação conosco, tá? Foi uma grande bênção mesmo. Foi como o Ayrton falou, você deu uma aula para a gente sobre fé, né? Sobre esperança, né? E foi muito bom mesmo rever você, foi muito bom mesmo a gente conversar com você e ouvir a sua história. Muito obrigado, Adriano. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abraço. abençoe. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.